galera, professor Glauco Dantas, professor de Direito Administrativo. Estou aqui para a gente gravar essa série de simulados aí para tratar da temática de licitação, não é isso? Lei 8666, com vistas a esse concurso da Unirio, né? Então vamos começar a baixar o pau aqui, tem muita coisa para a gente abordar aqui, vamos lá. A Lei 8666, em seu artigo 45, descreve que o julgamento das propostas de uma licitação será objetivo. Será objetivo. Cuidado, isso aqui já traz um princípio da licitação, que é o princípio do julgamento objetivo, devendo a comissão de licitação ou ao responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação. Os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar a sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. Assinale a alternativa incorreta que, para os efeitos deste artigo, não constitui nenhum tipo de licitação. Vem comigo rapidinho. Vamos prestar atenção. O princípio do julgamento objetivo, ele estabelece que a administração pública, a comissão julgadora, ao selecionar a proposta mais vantajosa, ela já tem critérios pré-estabelecidos, né, que vão orientar a administração a escolher essa proposta. E quais são esses critérios? Os tipos de licitação, né? Esses tipos de licitação, que não se confundem com as modalidades, eles estão no artigo 45 da Lei 8666. E quais são eles? Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Você vê que a gente encontra, olha lá na questão, ó, o menor preço, correto. A melhor técnica, correto. Técnica e preço, correto. A de menor lance ou oferta, está errado. O correto é de maior lance ou oferta, não é isso? E aí a questão fica até fácil, o gabarito é letra o quê? Letra D, né? Já matamos a primeira com bastante tranquilidade. Letra D, a de menor lance ou oferta. Vamos em frente. Ressalvada a hipótese prevista na própria Lei 8666, a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor do seu objeto, na compra ou alienação de bens imóveis, é... Quando ele fala aqui, gente, ressalvada a hipótese prevista na própria Lei 8666, ele está citando para o quê? Vamos apagar isso aqui. Ele está citando a ressalva, qual é? É o artigo 19, né, da Lei 8666. O artigo 19 da Lei 8666 prevê que no caso de alienação de bens imóveis adquiridos ou da ação em pagamento ou procedimento judicial, a administração tem a liberdade de escolher entre o leilão e a concorrência, ou a concorrência. Então, no caso de você, da administração, buscar alienar um bem imóvel, né, cuja aquisição haja derivado da ação em pagamento ou procedimento judicial, a administração tem a opção de escolher entre o leilão e a concorrência. Isso é a ressalva. Fora essa ressalva, né, ela quer qualquer que seja o valor de seu objeto, né? Qualquer que seja o valor do seu objeto. Para a administração comprar ou alienar, a modalidade é o quê? É a concorrência. Como é que eu sei disso, Glauco? Artigo 23, parágrafo 4º da Lei 8666. E parágrafo 3º do artigo 20... Veja, vamos voltar tudo.
Parágrafo, primeira situação, no caso de alienação de bem imóvel, você diz que vai seguir a regra de usar a concorrência em razão do quê? Do parágrafo 3º do artigo 23. Não é? E para o caso de compra, artigo 23, cismei com 24. Parágrafo 4º. Nos casos em que couber convite, a administração poderá utilizar a tomada de preços em qualquer hipótese a concorrência. Porque o artigo 23, incisos 1º e 2º, ele traz uma gradação de valores estimados para você utilizar o convite, a tomada de preço ou a concorrência. Esses valores, inclusive, foram atualizados pelo Decreto 9.412, que entrou em vigor em 18 de julho de 2018. Né? Mas aí, independentemente do valor, né, a concorrência cabe para qualquer valor, caso a administração queira, por exemplo, efetuar o quê? Uma compra. Né? Tanto a mais quanto a menos. E no caso da alienação, a administração quer buscar alienar um bem imóvel, ressalvada aquela hipótese do artigo 19, inciso 3º, que é a ressalva, a administração também vai usar a concorrência. Então o gabarito aqui é tranquilo. Qual é a resposta? Concorrência. Certo? Vamos adiante. Assinale a opção que indica a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atendam a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º dia a data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Vamos tomar cuidado com isso aqui, que o cara pode trocar recebimento por apresentação. E aí vai estar o quê? Errado. Né? Então, o que acontece? Aqui é tranquila a resposta. Vem comigo, é a literalidade do parágrafo 2º do artigo 22 da Lei 8.666. O que acontece? Esse parágrafo 2º do artigo 22 da Lei 8.666, ele prevê que a tomada de preço, se é cabível, é a modalidade cabível, quando você houver candidatos devidamente cadastrados, que já fazem parte de um registro cadastral. Isso é feito para facilitar a questão da análise da documentação na fase de habilitação, ou que demonstrem exigir os requisitos para o cadastramento até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas. Então, essa daqui também é muito tranquila, muito. E o gabarito é o quê? Tomada de preço. Olha lá. Não é isso? Tranquila também essa questão. Letra D de dado. 41. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação. Né? Todavia, a Lei de Licitações estabelece situações de contratação direta. Para essas situações, as possibilidades são, vem comigo, você tem 3 situações em que, excepcionalmente, a licitação não será feita ou ela pode não ser feita. No artigo 17, você tem a licitação dispensada. No artigo 24, você tem a licitação dispensável. E no artigo 25, você tem a licitação o quê? Inexigível. Né? Bom, a alienação dispensada é quando a situação se enquadra na alienação de bens móveis ou imóveis que o artigo 17 prevê. Veja, se é dispensada, não existe o quê? Liberdade entre você fazer ou não a licitação. Você é obrigado a não fazer a licitação. Nos casos de licitação dispensável, né, o artigo 24, ele traz uma série de incisos, são 35 incisos, né? Inclusive fica de olho no último inciso, 35,
que foi acrescentado na Lei 8666, foi o último inciso a ser acrescentado no artigo 24, e ele prevê a possibilidade de você dispensar a licitação para a reforma, por exemplo, de estabelecimento prisional, né? Quando a segurança pública estiver em risco. Não é isso? O que ocorre? Na situação da licitação dispensável, o próprio nome já diz, é dispensável. A administração tem a liberdade de dispensar ou não a licitação. Mas por razões de conveniência e oportunidade, ela vai analisar o caso concreto e efetivamente não fazer a licitação. Ela não está obrigada a dispensar, ela tem a liberdade de escolha de dispensar ou não. Não é isso? No artigo 24. Um exemplo, né, calamidade, grave perturbação da ordem e etc. Não é isso? E você tem o artigo 25, que é a licitação inexigível, que existe quando não há possibilidade de competição. Nas hipóteses do artigo 25, também não haverá licitação. Não é? Nesse caso, não vai haver o quê? Licitação, porque não há viabilidade de competição e a licitação ela se baseia justamente numa competição. Vou chamar atenção para algumas coisas aqui. Primeiro, no artigo 24, o rol é o quê? Exemplificativo. Perdão. Hoje eu estou num dia cansado, né? Rol taxativo. Ou a situação de fato se enquadra numa das hipóteses do artigo 24, a administração não vai poder dispensar. Enquanto que o artigo 25 se encontra num rol que é exemplificativo. Você poderia me dar um exemplo do artigo 25, Glauco? Poderia. Contratação de artista consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Né? É uma hipótese de licitação que é inexigível. O rol é o quê? Exemplificativo. Só toma cuidado com uma coisa, que está no artigo 25, inciso 2º. Você não pode declarar inexigível a licitação para a contratação de serviços de publicidade e divulgação. Então, vamos gravar isso. Serviço de publicidade e divulgação, por exemplo, uma empresa publicitária que esteja por trás de uma campanha eleitoral, né? Você não pode inexigir a licitação para contratar essa empresa, ok? Vamos abrir o olho, vai ter que ter licitação nesse caso. Certo? Então, o gabarito aqui, com a maior tranquilidade do mundo, é a letra A. Licitação dispensada, artigo 17, dispensável, artigo 24, e inexigibilidade de licitação, artigo o quê? 25. Não é isso? Vamos para a próxima. Em determinado processo licitatório, para a realização de estudo técnico, com vistas a ampliar uma malha viária estadual, o vencedor do certame foi decidido em função da maior média ponderada, que envolvia pontuações atribuídas a preço proposto, vamos envolver isso aqui, e técnica a ser utilizada, com pesos propostos pela própria administração e publicados em edital. Nesse caso, foi praticada a licitação de tipo qual? Isso aqui é muito tranquilo, né, gente? Preço e técnica. A própria questão já te dá, ó, esse gabarito, não é isso? Gabarito, letra B. Tranquilo também, está no artigo 45 e dispensa maiores comentários. Vamos para 43. Com base na Lei de Licitações e Contratos, assinale a opção que indica a modalidade de licitação utilizada para a venda de bens móveis inservíveis para a administração a quem oferecer o maior lance igual ou superior ao valor da avaliação. Veja só, o parágrafo 5º, vem comigo, o parágrafo 5º do artigo 22 da Lei 8666, ele prevê o seguinte, que o leilão é a modalidade que vai ser utilizada para a alienação de bens móveis. O que é um bem móvel? É aquele que pode ser deslocado sem alteração de sua substância, para alienação de bens móveis inservíveis, de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, e para alienação de bens imóveis nas hipóteses do artigo 19, que eu já expliquei aqui, que são os imóveis adquiridos por dação em pagamento ou procedimentos judiciais. Sempre lembrando que nesse caso ela tem a opção para fazer o quê? O leilão, nesse último caso. Não é? Então aqui, por exemplo, a administração vai comprar uma frota de veículos.
não é? Uma nova frota de veículos. E os veículos anteriores se tornaram o quê? Inservíveis. Inservível não é estragado, é inservível, né? Nessa situação, a administração tem o quê? Ela vai ter que fazer licitação e, nesse caso, vai usar a modalidade o quê? Leilão é a literalidade do parágrafo 5º do artigo 22. Não é isso? Assim nós matamos o primeiro simulado. Vamos prosseguir com os outros, ok? Um abraço.